Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? A manchete diz exatamente o seguinte: a elétrica que está no ponto para dividendos generosos. Que ação será que é essa, meu Deus? Será que ela está realmente no ponto ideal para pagar dividendos bem interessantes, bem generosos pro acionista? Bom, pelo menos de acordo com dois fatores apontados pela Genial Investimentos, sim. Só que no vídeo de hoje, como sempre, a gente vai ver muito mais coisa. A gente vai ver que ação que é essa. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm ela em carteira. Será que está barata mesmo? Não está? Como é que é essa história aí de ponto ideal? Uma matéria dessa pode ser interessante, mas pode ser uma isca de respeito para pegar principalmente investidores iniciantes. Mas quais são os fatores que a gente precisa observar nessa ou em qualquer outra ação para saber se trata de uma boa opção para receber bons dividendos e de forma sustentável, que é o mais importante? E vamos ver qual que é o risco, o principal risco que ameaça o desempenho dessa ação nesse momento e das ações do segmento, desse segmento do setor elétrico, na minha humilde opinião, e como que o investidor ele pode se proteger desse risco, mesmo se ele optar por investir nessa empresa que sim, diga-se de passagem, é uma ótima empresa. Então vamos ver tudo isso e mais um pouco já aqui no vídeo, mas por falar em boa opção, eu preciso falar mais uma vez com vocês da Tech T-Shirt, a camiseta da Insider, parceira aqui do canal, grande parceira, ajuda a entregar esse conteúdo de qualidade para vocês, conforto, versatilidade. São realmente palavras que descrevem muito bem essas camisetas, e um diferencial muito bacana também é que mesmo a camiseta preta da Insider, que é a que a maioria das pessoas gosta, a preferida, ela não esquenta no sol e até ajuda a regular a temperatura do corpo. Tudo isso por conta da tecnologia do tecido, que além dessa vantagem, ainda dura 3 vezes mais que as camisetas convencionais de algodão. Quem conhece, quem usa, sabe do que eu estou falando, pode até deixar aqui nos comentários quem já usa. E se você ainda não conhece, é só você clicar no primeiro link da descrição e garantir logo um kit promocional com 3 camisetas, com 3 Tech T-Shirts da Insider, que já tem um preço melhor direto no site, e com o cupom VALOR12 você consegue mais 12% de desconto. O link está no comentário fixado aqui embaixo e também é o primeiro link da descrição para você conhecer. E é o seguinte, meus amigos. Transmissão Paulista, sem mistério, TRPL4, uma das principais empresas de transmissão de energia do Brasil na Bolsa de Valores, e como eu disse, na opinião dos analistas, a ação está no ponto para dividendos generosos. E por que as pessoas acham isso? Por que os analistas estão achando isso da ação? A entrada operacional de novos projetos e a queda nos investimentos planejados podem ser justamente os gatilhos que a ação precisa para entregar uma distribuição de dividendos, de proventos, digamos assim, mais generosa em 2023 do que entregou, inclusive, no ano passado, já que atualmente o dividend yield da empresa está na casa dos 4,3% nos últimos 12 meses. Será que a coisa é simples assim? Realmente vale a pena, não vale? Isso aqui não é recomendação, mas é o seguinte: no segmento de transmissão, 2 fatores influenciam muito no desempenho de uma ação. Primeira coisa é a taxa interna de retorno implícita dos projetos, a TIR. E número 2, a capacidade da empresa de execução e entrega desses projetos, que pode até melhorar a rentabilidade da empresa ao longo da execução. Então, fatores como antecipação da entrega dos projetos, a margem de construção, tudo isso pode aumentar a rentabilidade de uma empresa como a Transmissão Paulista, ISA-CTEP. No caso de TRPL4, também de acordo com a Genial ainda, a empresa negocia com uma taxa interna de retorno implícita que pode chegar até os 12%, segundo os especialistas, o que é realmente muito bom. É um prêmio bem alto se você comparar com o retorno de um título do Tesouro IPCA+, que paga menos de 6% ao ano hoje. Então guarda essa informação que a gente vai precisar dela mais para frente para a gente ver se realmente é um bom investimento, não é a taxa interna de retorno. Vamos falar disso ainda. Então os 2 fatores apontados pelos analistas é que se trata de uma ação que une baixo endividamento com bons resultados. Então esses são os 2 fatores para ela estar no ponto ideal para dividendos generosos. Isso aqui é interessante sim, mas você também não sai investindo em qualquer empresa só por conta disso.
certo? Existem várias outras coisas que a gente tem que analisar. Tem várias empresas na bolsa com essa característica, inclusive. Basta a gente filtrar pela dívida líquida sobre o EBITDA que a gente acha um monte de empresa. Os analistas do BTG Pactual também incluíram as ações da ISA-CETEP, TRPL4, recentemente na sua carteira de dividendos como uma boa opção. A projeção deles é de que os dividendos da empresa representem um dividend yield de cerca de 13% neste ano e de 13,2% em 2024, que é muito bom, considerando a taxa de juros que deve cair. Então, lembrando que desde o dia que esses relatórios saíram, as ações já subiram cerca de 10%. Então, é bom dar uma ajustada aí. Desde a mínima também, no ano, as ações já subiram quase 15%, então parece que muita gente vem acreditando recentemente que a empresa realmente é uma boa opção. Nos últimos 12 meses, mesmo com as quedas, o retorno, considerando os dividendos, é de cerca de 6%. Mas será que a gente pode esperar tudo isso de dividendos mesmo? Valeria a pena investir na ação por conta disso? Sim ou não? O que mais que a gente tem que olhar? Como a gente já viu diversas vezes aqui no canal, inclusive, vou até deixar um vídeo aqui no link no card aqui para você ver depois, a gente precisa ficar de olho em muito mais coisa antes de investir em qualquer ação. O primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui, principalmente iniciante, é a segurança do setor. E sim, apesar desse momento mais desafiador que a gente tem na nossa economia, empresas de transmissão como a ISA-CETEP, TRPL4, são opções interessantes. Essas empresas elas têm tudo para entregar bons resultados, mesmo num momento de um cenário macroeconômico mais difícil como a gente tem agora, porque de todos os segmentos do setor elétrico, o segmento de transmissão ele é o mais estável e é o menos impactado por alguns fatores como crescimento econômico, não depende muito, o consumo, preços de energia, flutuações também de oferta e demanda, tudo isso impacta menos o segmento de transmissão que outros segmentos. O que pode impactar os resultados de uma empresa como essa negativamente mesmo são outros fatores que a gente vai ver já já, e essa é a minha preocupação com ela e outras empresas. A gente vai ver isso depois que você deixar o like, se você ainda não deixou, se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, está gostando do conteúdo. A empresa ela divulgou bons resultados no último trimestre, bons resultados que já eram esperados, crescimento de receitas, lucros, crescimento também de geração de caixa, tudo isso foi interessante. Esse bom resultado ele veio por conta de alguns fatores que já eram esperados, reajuste do ciclo RAP, a receita anual permitida 2022-2023 pela inflação, isso também traz segurança para essas ações, e também a entrada de novos projetos que também aumentaram a receita da empresa, isso ajudou no desempenho positivo que a ação conseguiu entregar. Só que lembra que eu falei da TIR, a taxa interna de retorno, que de acordo com a Genial pode ser de até 12%? Só a título de comparação aqui, papai, a própria empresa ela também afirma que a TIR implícita da Taesa ela é muito baixa e não justifica o investimento nas ações nesse momento pelo preço atual, por isso que ela prefere Transmissão Paulista. Só que isso aqui é muito relativo, meus amigos. A coisa não é tão simples assim. Você vê, de acordo com o BTG, a taxa interna de retorno implícita de Transmissão Paulista é somente de 10%. Eu já vi outras casas de análise, especialistas, analistas afirmando que a TIR da empresa é menor do que 10%, principalmente com esses novos leilões que ela está participando. Então a TIR é o percentual que você usa para avaliar se vale a pena você investir em determinado projeto ou ativo ou não. Então, por exemplo, se a companhia ela quer construir uma nova linha de transmissão, ela precisa considerar o investimento para a construção, o que ela vai pagar no leilão também, como uma saída de caixa. E aí, com base nas estimativas que ela vai obter depois das receitas, nas estimativas das receitas, depois que essas linhas começarem a operar, essas receitas são, por sua vez, consideradas entrada de caixa, certo? Então, com base nessas estimativas, ela consegue estimar, qualquer um consegue estimar a taxa interna de retorno implícita. Então, o fato do endividamento ser baixo, isso pode ser um bom sinal. Já já a gente volta a falar da taxa de retorno implícita. A análise do endividamento, como eu ia dizendo, envolve a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Basicamente é isso. E uma empresa precisa ter capacidade de fazer isso, senão ela não é um bom investimento, é muito arriscado. Então, nesse caso, você pode usar um indicador dívida líquida sobre EBITDA, a alavancagem do EBITDA, que é igual a dívida líquida, como eu falei, dividido pelo EBITDA
da empresa. O EBITDA é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Você não acha o EBITDA, acha o EBIT, soma com a depreciação e a amortização, você chega no EBITDA, beleza? A dívida líquida, o que é? Para quem não sabe, são os empréstimos e financiamentos que a empresa tem, menos o caixa e aplicações financeiras que ela tem, as disponibilidades. Então, se a empresa ela tem, por exemplo, R$1 milhão em dívida de empréstimos, financiamentos e afins, e 500 mil em caixa, aplicações financeiras, a dívida líquida dessa empresa é de 1 milhão menos 500 mil reais também. Então, de acordo com o último resultado, esse indicador ele está em cerca de 2,74 vezes para TRPL4. É legal olhar isso porque, considerando o EBITDA como um potencial de geração de caixa de uma empresa, isso diz o que para a gente? Você descobre que ela levaria aproximadamente 3 anos, pouco menos de 3 anos, para pagar todas as dívidas se ela usasse o seu caixa mais o seu potencial de geração de caixa estimado. Aí, considerando a previsibilidade do negócio de transmissão, como eu falei, essa alavancagem ela é alta para outras empresas, mas é tranquila até para empresas como a ISA-CETEP. Então, quanto maior a alavancagem de uma empresa qualquer, maior é o risco da empresa não conseguir cumprir essas dívidas, se ela começa a enfrentar dificuldades, a coisa fica muito ruim, e também do comprometimento da capacidade dela de pagar bons dividendos. Isso sim pode ser comprometido no caso dessas empresas, como diria o Buffett, né? Empresa sem dívida não quebra. Realmente, empresa sem dívida não quebra, mas mesmo não quebrando, elas podem dar um retorno às vezes meia boca, a depender de outros fatores, como eu disse, que a gente precisa olhar. Então, uma transmissora, ela vai precisar investir muito, a ISA-CETEP vai precisar investir uns 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Será que ela vai conseguir manter esse grau de alavancagem? Ela precisa manter esse grau de alavancagem, essa dívida líquida em relação ao EBITDA abaixo de 3,5, senão as exigências que ela tem por conta dos covenants pode começar a pesar. Então, covenants são compromissos de contratos de empréstimos que a empresa tem, que serve para proteger os interesses dos credores, principalmente. Então, em geral, isso aí impõe obrigações que não podem ser descumpridas pelos devedores, no caso aqui, a Transmissão Paulista. Então, ela não pode aumentar muito, por exemplo, a relação dívida líquida e EBITDA, além de 3,5 vezes, no caso do covenant mais rigoroso da empresa, no exemplo que a gente está dando. Então, caso isso aconteça, o credor tem até a possibilidade de executar a dívida antecipadamente na sua totalidade, e a grande incerteza com relação a essa empresa aqui, ao segmento, é justamente qual que vai ser o retorno que Transmissão Paulista vai obter caso ela participe e vença os próximos leilões do segmento de transmissão que estão para acontecer. Esse é o principal risco que eu falei, na minha opinião. Então, será que vai ter muita concorrência? Não vai ter? Eu creio que sim. Será que ela vai ser muito agressiva nesses leilões ou vai ser mais responsável como ela vem sendo? Então, a taxa interna de retorno que a empresa vai, de fato, entregar para os acionistas nos próximos anos vai depender muito disso e vai impactar muito o preço da ação depois que o mercado tiver esses números na mão para fazer a conta com mais precisão, fazer a conta direitinho ali e estimar o retorno. Então, não tem como a gente ter certeza disso hoje e colocar numa planilha. A gente precisa estimar, e estimativas envolvem muitas incertezas. A competitividade no segmento de transmissão, sim, tem aumentado e isso diminui o retorno das empresas. Elas precisam ter vantagens individuais para conseguir gerar uma rentabilidade maior. Então, sinergia operacional, eficiência operacional, tudo isso para conseguir continuar gerando valor. Mas, fora isso, a empresa ela pode se beneficiar nos projetos de reforços e melhorias, e isso sim pode aumentar muito a receita dela. Por que isso acontece, né? Esses investimentos, eles são autorizados pela ANEEL, as transmissoras têm o direito de realizar esses investimentos nos seus projetos, nas suas operações, e quando ela faz esse investimento, ela pode adicionar uma receita pré-estabelecida na sua RAP, sem a necessidade de participação em leilão. E como a gente fala de risco regulatório aqui, é um risco menor do que o risco que a Sanepar tem, por exemplo. Ela não tem essa facilidade toda de acrescentar uma coisa simplesmente ali como investimento e acrescentar isso na sua receita anual. É diferente. No setor elétrico, por conta
do regulador ser nacional, eu acho que o risco regulatório ele é um pouco mitigado, né, que se a gente compara com saneamento. Mas isso é realmente um ponto positivo no meio dessa grande competição que a gente tem hoje nos leilões de transmissão, que envolvem essa empresa Taesa. Acontece que qualquer premissa também que a gente estima de forma diferente, isso muda o valuation, o preço-alvo que você tem no final das contas. E é nesse tipo de coisa que o investidor ele precisa ficar ligado. Ninguém é capaz de prever qual que vai ser o preço de determinada ação daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, com exatidão, e nem quanto que essa empresa vai pagar em dividendos exatamente esse ano, ano que vem, daqui a 2, 3 anos. Não dá para fazer isso. Tá? As ações desse segmento elas têm um perfil mais resiliente, sim, em períodos de recessão. A sociedade continua consumindo energia, mesmo em períodos de crise, então é mais seguro, mais resiliente, mas existem riscos sempre. Quais são esses riscos? Essas empresas, como eu falei, estão sujeitas a forte regulação estatal, risco de regulação, mudanças no ambiente regulatório, isso pode impactar os negócios, a receita dessas empresas, tá? Isso pode acontecer, uma redução na RAP impacta também os resultados dela, a taxa de retorno, isso pode acontecer, né? Não é tão fácil, mas pode, com alta necessidade de investimentos, caso ela precise, né, e não consiga fazer uma boa alocação de capital de maneira rentável, isso diminui a rentabilidade também e traz a possibilidade de redução dos dividendos. Tá? A gente vai vendo as coisas à medida que elas vão acontecendo, dá para você acertar na mosca. O maior risco da empresa é o de ela acabar com essa taxa interna de retorno mais magrinha, isso vale para ela, vale para a Taesa, outras empresas do segmento. E aí como é que o investidor consegue mitigar esse risco na sua carteira, mesmo acrescentando essas ações na sua carteira? Investindo em outras empresas do setor menos expostas ao segmento de transmissão no momento. Porque aí você consegue manter a segurança, previsibilidade maior que a gente tem no setor, sem se prejudicar muito caso o segmento de transmissão não seja muito rentável nos próximos anos. Empresas do setor elétrico que atuam de forma integrada, por exemplo, podem cumprir esse papel na carteira. São empresas que têm presença em mais de um segmento no setor. Você tem a Copel, como eu falei, Eletrobras, CEMIG, CPFL. Essas empresas conseguem mitigar os riscos de cada segmento ao longo de toda a cadeia do setor, mas é importante também você se ligar na representatividade de cada segmento nos resultados finais da empresa. Certo, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, papai!